Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio especial da série Café com Bizus, nessa semana da Maratona 4K2. A entrevistada do dia de hoje é a professora Kelly, professora de matemática, extremamente divertida e trará para a gente as suas percepções sobre o projeto 4K2. Ela é aluna atual, é aluna atual de uma das minhas turmas de mentorias do projeto 4K2 e será um grande prazer poder conversar com a professora Kelly, que já está até presente aqui. Deixa eu só fixar o tema do dia para a gente começar esse bate-papo especial com a professora Kelly. Seja bem-vinda, professora Kelly. Seja bem-vindo, Prof. Florenco Botelho. Seja bem-vinda, professora Irene. Professora Irene, entrevistarei hoje a professora Kelly. Pode fazer qualquer pergunta que você quiser, professora Irene. Seja bem-vinda, Cristina. Moigori, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia especial aqui no Café com Bizus, mais um episódio especial da série Café com Bizus. Pessoal, gostaria de começar com um informe, com alguns informes. O primeiro informe é que hoje, às 8 horas da noite, teremos a última aula da semana da Maratona 4K2. Aula imperdível. Falarei sobre como cobrar sem pacotes e sem descontos. Será que isso é possível? Conversaremos sobre isso hoje no aulão número 3 da semana da Maratona 4K2. A aula de ontem foi um sucesso. Fiquei extremamente feliz com a reação dos professores, com a presença maciça de professores no aulão número 2. Muito bacana a interação. Rafael Dossi conversou comigo. Rafael Dossi é o responsável, meu filho é responsável pelas campanhas de anúncios na internet. Ele é designer, ele é especializado em marketing digital. Ele entrou, conversou conosco na aula, foi muito bacana. Se alguém assistiu a aula de ontem, eu gostaria que deixasse a sua impressão aqui sobre o aulão número 2. E hoje, às 8 horas da noite, encerraremos a série de aulas da semana, mas a série de lives não. Temos hoje live com a professora Kelly, daqui a pouquinho agora, vou chamá-la. Amanhã teremos um Café com Bizus, mais um Café com Bizus com a professora Carla. A professora Carla tem uma história muito interessante. Ela começou o projeto 4K2 com aulas particulares, depois ela migrou para a área de terapia e está aplicando também o projeto 4K2 nessa área. Muito legal, a entrevista será imperdível. Na sexta-feira, conversarei com a professora Patrícia, professora de espanhol, também minha aluna, da mesma turma da professora Kelly. A professora Patrícia trará também as suas percepções sobre o projeto 4K2, o que mudou na vida dela até agora. Estamos na metade das aulas. O que mudou na cabeça da professora Patrícia, professora de espanhol? Será que o 4K2 está abrindo os horizontes da professora Patrícia? Ela será entrevistada na sexta-feira, às 8 da noite. Aí sim estaremos encerrando a semana da Maratona 4K2. Semana preparada com muito carinho e o retorno até agora, os resultados até agora, para mim, na minha opinião, estão maravilhosos, acima das minhas expectativas. Fico muito feliz com isso. A professora Daniela assistiu, olha, foi ótima, esclarecedora. Muito obrigado, professora. Não sei se mais alguém assistiu. Seja bem-vindo, professor Yuri. O professor Yuri já passou aqui pelo Café com Bizus também aluno da gente, da turma atual de mentoria. Gente, é um grande prazer. Vamos colocar a professora Kelly para conversar conosco. É um prazer enorme. Sido aqui nos Cafés com Bizus, hoje me dará o prazer de conversar comigo sobre as suas impressões, a sua história na matemática, com a matemática, a sua história enquanto professora e as suas percepções sobre o projeto 4K2. Convite feito, aguardando a professora Kelly para conversar conosco aqui nesse bate-papo que eu tenho certeza que será extremamente especial. Sejam todos muito bem-vindos. Tentando contato com a professora Kelly. É um grande prazer, gente. Então, enquanto a professora Kelly não chega, hoje às 8 da noite, aulão número 3 da semana da Maratona 4K2. Se você não está inscrito ainda na semana da Maratona 4K2, dá tempo. É só ir na bio, né, no link da bio do meu Instagram, tocar no link da bio e se inscrever. Você vai deixar seu nome e seu e-mail para receber os links de acesso, hoje o link de acesso à aula,
E se você também quiser, logo em seguida você será... eu vou tentar de novo a professora Kelly. Logo em seguida você faz o seu cadastro, se inscrevendo, logo em seguida você será convidado a participar. Opa, chamando aqui a professora Kelly. Você será convidado a participar da nossa comunidade, do nosso canal do Telegram, onde lá eu mastigo tudo para você, coloco todos os links importantes. Professora Kelly chegando para conversar conosco. Seja muito bem-vinda, professora Kelly. Que emoção poder ver a professora Kelly, que está sempre aqui no Café com Bizus escrevendo. Professor Alexandre, com seu sempre, com certeza com seu chimarrão do outro lado, hoje ao vivo e a cores. Olha o chimarrão, gente, eu não falei, ó. Não larga o chimarrão dela. Hoje aqui Ai, professor, eu não estou me enxergando. Que coisa ruim. Eita, a gente consegue te ver. Posso coisar de novo? Coisa aí, coisa que é melhor. Quer sair e voltar? É isso. Tá, coisa aí. Eu vou te convidar, tá? Perceberam como é que é, né, gente? Ela quer coisar. Professora Kelly é muito, muito figura, muito divertida. Estou convidando aqui, vamos ver se ela consegue. Consegue me ver agora, professora? Eu não me vejo, mas tudo bem. Eu lhe vejo. Não consegue? Você não consegue, a gente consegue te ver com perfeição. Eu até pedi então tá. Perfeito. Eu ia pedir, professora, só para descer um pouquinho a câmera, porque você está aqui... sim, perfeito. Você estava que nem não me enxergo, né, professor? Que pena. Mas dá tranquilamente para te ver. Bom dia, professora, seja bem-vinda. É um grande, grande prazer. Vamos começar com o seu chimarrão, é claro. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, né, contar um pouquinho da sua história e, como sempre, eu começo com uma pergunta, se você realmente é aluna atual da turma de mentoria do Projeto 4K2, professora. Seja bem-vinda. Aí eu vou fazer a louca, vou dizer, não sei, nunca vi esse senhor. Vai ser diferente de todos. Não, pessoal, não reparem que eu sou muito brincalhona. Eu tenho o prazer, o privilégio de dizer que eu sou aluna do professor Alexandre, participo, né, do projeto 4K2 como aluna e está sendo maravilhoso, mas eu não quero adiantar porque provavelmente o senhor vai falar sobre como é o projeto, né? Eu sou professora de matemática, moro na Praia do Cassino, que dizem as más línguas e as boas línguas também, que é a maior praia do mundo em extensão, que fica no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. E pretendo agora, né, assim como o senhor é meu ídolo, né, o rei das aulas particulares, como eu coloquei lá quando eu compartilhei a nossa live, né? Eu vou ter que ler o rei das aulas particulares, porque esse cara sabe tudo. Quem puder aproveitar e entrar numa turma dele, não vai se arrepender. E aí quando eu lhe enxerguei, eu digo, vou tentar, mas sou aluna. Respondi demais, né, professor? Desculpa. Não, estou ansiosa, gente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história enquanto professora. Quando é que você se formou? Quanto tempo você já tem de magistério? Se você tem experiência mais com turmas ou com aulas particulares? Conta um pouquinho da sua história, professora Kelly. Tá certo. Eu entrei na faculdade muito jovem, né? Lá em Bagé, que é aqui também no Rio Grande do Sul, fronteira, a rainha da fronteira. Bagé é a rainha da fronteira, porque a fronteira é com o Uruguai. É o título que tem em Bagé. Eu nasci em Bagé e fiz faculdade lá. E fiz faculdade de matemática lá, né? Ciências de primeiro grau com habilitação em matemática, porque eu sou antiga, não tinha matemática pura na época. Mas se eu quisesse fazer matemática, eu tinha que fazer ciências de primeiro grau e me habilitar em matemática. Depois eu fiz especialização em educação matemática. E durante esse tempo que eu estava na faculdade de especialização, eu dava aula particular. E dava bastante aula particular. Claro que não era de uma forma estruturada, até porque eu era muito jovem, eu entrei muito jovem na faculdade, com 16 anos. E não tinha nem feito 17 ainda. Então eu dava aula particular, as pessoas me procuravam e eu ia dando. Às vezes eu ia até meia-noite dando aula particular. E
eu achava assim muito cansativo, até porque eu não tinha essa estrutura toda, né, eu tinha o meu quadro, né, que a minha mãe comprou para mim, né, eu morava com a minha mãe na época, aquela coisa toda, minha mãe e meu pai. E eles compraram para mim quadro, tinha tudo organizadinho, mas eu não tinha dentro de mim as coisas organizadas, né? E aí, quando eu fiz concurso para o Estado, eu tinha 21 anos, fiz concurso para o Estado, passei, e aí peguei, acabava não tendo muito tempo, né? E jovem também, eu queria ter tempo para, né, me divertir e tudo mais. Então, eu fiquei dando aula no Estado, né? E tinha o meu salário já garantido, e parei com as aulas particulares. Aí depois casei, vim para cá, para Rio Grande e tudo mais. Tive a minha filha, né, em 2009, e aí mesmo que eu não ia dar aulas particulares no Estado e mais aulas particulares, aí era mais difícil ainda. Hoje ela já vai fazer 11 anos, dia 13 agora desse mês. Então, parabéns para ela, parabéns. Muito obrigada, professora. Então, e com a quarentena, né, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. Eu sempre gostei muito de mexer com essas coisas assim, né, do online, das redes sociais, sempre gostei. Mas eu usava para pessoal, assim, né? E aí, com a quarentena, eu comecei a fazer vídeos e tudo mais para a Casa Espírita, onde eu trabalho aqui, né, das palestras online. Eu comecei a editar os vídeos e aí comecei a dizer, como é legal, eu adoro fazer isso, né, e tudo mais. Só que, claro, não tinha as aulas junto. E aí, eu tenho um irmão, o Gil, que me incentivou muito a começar a fazer vídeos, porque com as aulas aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente usa, né, ainda a plataforma do Google Classroom, mas não tinha aula ao vivo. Então, eu ficava muito ansiosa em ver que, imagina, matemática, só mandar atividade. Não tinha sentido, né, professor? Então, eu pensei, eu vou fazer um vídeo para essas crianças, mas eu queria fazer vídeo estilo YouTube, eu não queria fazer qualquer videozinho bagaceiro, como eu digo. E que, por sinal, gente, os vídeos da professora Kelly são muito bacanas. Se vocês não conhecem, o perfil dela no Instagram é professora Kelly, não é isso, professora? Isso, muito bacana, muito bacana. Tem um canal no YouTube também que é professora Kelly, professora? Exatamente, professora Kelly. Professora Kelly, canal no YouTube, assistam os vídeos. São divertidos como a professora. Vocês estão percebendo como ela é divertida, mas não querendo te cortar, professora. E aí você começou a fazer alguns... começou a se preparar para os vídeos. Isso, os 2 primeiros vídeos que eu postei no YouTube foram vídeos que eu fiz para os meus alunos. E até no início do vídeo eu coloco, eu estou mostrando esse vídeo, compartilhando com vocês, justamente porque eu fiz para os meus alunos, bababá, né? Aí, tem aluna minha aqui, ó, Ana Carolina, parabéns, Sora Linda. Sora Linda, muito bom, eu vi. Uhum. E então eu comecei a compartilhar e adorei a brincadeira, adorei. Mas o meu irmão sempre dizia, né, e até o pessoal da minha família sempre dizia, minha mãe, meu pai, meu marido, tu tem que dar aula particular, tu tem que dar aula particular, tem que voltar a dar aula particular, blá, blá. Só que, claro, com a correria do colégio é muito difícil, né, professor? Porque eu voltava para casa, dou aula ainda, né? Só que agora online, para gurizada, né? Ainda não voltamos às aulas presenciais. Eu voltava, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Porque a gurizada em sala de aula, eu me divirto muito com eles, né? Porque às vezes sou eu que agito a turma, né? Porque eu estou sempre brincando e tudo mais. Mas com os menores, né, do 6º ano, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim, porque tu tem que plantar bananeira para eles prestarem atenção em ti, né? Então, eu ficava muito cansada e capaz. Aí eu voltava para casa, eu queria ver a minha filha, eu queria ver o que ela tinha feito, né? E conversar com meu marido. E tinha também as atividades da Casa Espírita onde eu trabalho. Então, capaz que ia pensar em participar em dar aula particular. Quantas horas por dia de trabalho, professora Kelly, nessa época? Com essa gurizada, tenho quantas 40 horas por horas dia? 40 eu tenho horas? 40 horas semanais. Semanais, olha isso, pessoal. 8 horas diárias, de segunda a sexta. Não, e o triste, professor? Nossa. O triste é que... Você trabalha em uma escola ou mais de uma escola? Não, só uma escola. Já trabalhei em 2 escolas, né? Quando eu vim para Rio Grande, eu trabalhava numa escola que era bem longe aqui do bairro
onde eu moro, né? E tem uma escola, que é o Silva Gama, onde eu trabalho hoje, que da onde a Ana Carolina é aluna, é, que dá para se dizer, tá, é 2 quadras da minha casa. Então eu escuto o barulho do sinal dando, aí eu posso sair de casa e entrar direto na sala de aula, se eu quiser, muito sabe? bom. Porque é bem pertinho. Mas Você fica 8 horas dentro dessa sim, escola. 4 horas da manhã e 4 horas da tarde. Nossa, 4 horas o dia em inteiro cada lá. turno, né? Eu já dei aula de noite também, que para mim era muito estressante no sentido de que era o horário que a minha filha e meu marido estão em casa, né? E eu quero vê-los, né? Claro. Saber o que aconteceu com eles durante o dia. Mas, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho dado aula manhã e tarde e todas no Silva Gama, com a graça de Deus, né? Porque é bem pertinho de casa e tem esse conforto. Minha mãe mora pertinho também, então é interior, né? Tem essa... Mas quando eu vim para Rio Grande, eu tinha que ir para a cidade, como a gente chama aqui, né? O pessoal chama, eu vou para a cidade. É no centro da cidade de Rio Grande. Aí, como a Praia do Cassino é um pouco mais afastada do centro. Então, e era na época do Polo Naval aqui, que teve um boom do Polo Naval, era muita gente, era um estresse para ir, um estresse para voltar, porque era muito trânsito, e eu fazia como o senhor também já comentou com a gente nas aulas, que aproveitava esse tempo no carro para escutar podcasts e tudo mais, né? Eu escutava até radionovela, sabe? Escutava livros, audiobooks. Porque Porque tem que passar o senão... tempo, a gente fica parado dentro de um carro, é uma sensação horrível de perda de tempo. O deslocamento é um tempo tão, né? Você joga fora um tempo tão importante da sua vida, né? Do seu Exato. dia, né? Sim. Mas aí mas atualmente você trabalha nessa escola pertinho da sua casa Nessa e escola, trabalha. só que agora só dentro de casa. E eu amei, porque até eu comentei com o senhor, eu acho que num e-mail que ele mandei, que para muita gente o estar em casa nesse momento é uma coisa horrível, né? Eu amo estar em casa. Eu também. Amo. Meu marido diz, como é que tu não enlouquece? Porque meu esposo ainda sai, né? É também Alexandre, que nem o senhor. Meu Virginiano, que xará. nem o senhor. Coincidências não acontecem, ok. E chamam ele de Marcelo às vezes também, professor, como o senhor disse esses dias num café com bisus. Pessoal, eu não sei porquê, eu não sei, eu tenho cara de Marcelo, não é possível. Meu nome é Alexandre, muitas pessoas me chamam de seu Marcelo. Oi, seu Marcelo. Eu falei, oi, tudo bem? Já aceitei o seu Marcelo. E a professora Kelly conta que ela tem um marido que se chama, o marido do marido, né? Tem um marido. Eu tenho um dos meus maridos. Um marido chamado Alexandre, que também confundem com Marcelo. É uma coincidência. Ele tá aí, ó, na live. Ele tá aí, ó, dando risada. Ele é de que dia, professora? Isso eu não te perguntei. Dia 4. Eu sou dia 15. Olha só que as coincidências que não existem para mim. Não, professor, e ele também é um pouco desprovido de cabelos. Olha isso. Muito bom, muito bom. Muito legal. Mas aí, professora, me tira uma dúvida, uma pergunta não tão discreta, mas não precisa dizer com precisão, só para a gente ter uma noção aqui, né, que a gente fala muito do projeto 4K2, essa carga de 40 horas semanais, ou seja, vocês contam uma semana, um mês de 4 semanas, ou um mês de 5 semanas, um mês de 4 semanas. De 4. São 160 horas por mês de trabalho, 160 horas por mês. O rendimento, ele está em torno, ele está acima de 2K, ele está abaixo de 2K, ele está entre 2K e 3K. Vamos falar de coisas tristes, né, professor? Não, professor, eu tenho... Só para ter uma noção. Noção. Eu tenho colegas, né, que não, às vezes não têm especialização, coisa assim, ganham menos até, mas eu ganho entre... eu nunca sei, porque no contra-cheque é muito embaralhado o nosso contra-cheque. Mas é sempre, nunca é 3 mil, só em época de 13º, tá? Mas eu tô no líquido, né, professor? No líquido, né, que é o que me importa, eu fico com 2.700, 2.800 para as 40 horas. Isso. 40 horas por semana, gente. E o projeto 4K2... É tanto desconto que eu até nem olho o bruto, né? Nem olho o bruto, que chega a dar uma depressão na gente. Que poderia ser meu... É muito trabalho. Mas o valor básico é 1.500 e alguma coisa. O valor básico é 1.500 e alguma coisa por matrícula. Olha isso. Porque eu tenho 2 matrículas daí, né? 2 matrículas. Ou seja, a gente está falando
de um turno de 4 horas, se a gente divide isso por 2, vai dar 1,5K. Então, mas trazendo, por exemplo, da professora 40 horas por semana, o projeto 4K2 fala de 14 horas por semana. Para ganhar mais nível. ainda. É outro nível, né, gente? É outra realidade. A professora faz com o maior amor, está estampado no rosto dela que ela faz com prazer, que ela faz com amor, mas eu imagino o estresse, o cansaço, porque não são só as 8 horas diárias, né, professora? E prova para corrigir, e aula para preparar, e reuniões, né? Tem que participar de reuniões, reuniões às vezes extra horário, você tem que ficar um pouco mais na escola para uma reunião. É prazeroso, eu não tenho dúvidas que é prazeroso, mas é muito cansativo, e foi o que a professora falou. Ela fica tão envolvida durante o dia com o trabalho que em casa ela não vai querer pensar em aula particular, ela não vai querer pensar numa segunda atividade, ela vai pensar Sim, a cabeça está cheia. É descansar, ou terminar de fazer as coisas, as tarefas que você não conseguiu terminar ainda de trabalho, ou não consegue mais pensar em nada. E o tempo vai passando, os anos vão passando, e você vai ficando sempre no mesmo, não consegue sair desse círculo vicioso, né? dessa coisa que não permite que você consiga abrir novos caminhos. Porque tem uma história que é interessante, que é assim, né? Tem gente que fala assim, você para ganhar dinheiro, você tem que ter tempo. Se você não tem tempo, você não tem condições de ganhar dinheiro. Porque quando a gente está envolvido muito num processo, a gente já tem aqueles rendimentos e não consegue melhorar mais os rendimentos, né? Então, ter tempo, o que eu falo muito de tempo livre durante o dia, etc., também nos dá essa possibilidade de ter capacidade de experimentar novos projetos, se for assim o nosso desejo, né? E quando a gente tem autonomia, a gente tem a possibilidade ainda de expandir os nossos negócios, né? Você pode... Hoje eu tenho um determinado número de horas que eu dou aula na minha grade, na minha agenda que eu disponibilizo. Mas se por algum motivo eu quiser aumentar os meus rendimentos, seja lá pelo motivo que for, é só aumentar a minha grade de horários. A professora não tem essa possibilidade, a não ser que ela dê aula de madrugada. Né? Só de começar a dar aula de madrugada. Não vai dormir mais, vai dar aula de madrugada para alguém que queira aula de madrugada. Doar minha família, fazer uma doação. Sim, porque senão a pessoa não vive, né? E ainda é mal valorizada, né, professor? Porque não como deveria, e não só na parte financeira, porque eu estava até conversando com um colega esses dias, a gente conversando assim, que às vezes tu quer fazer um trabalho legal, quer fazer uma coisa diferente, tem ideias, mas a escola às vezes, por ser, né, estadual, não te dá os recursos materiais para tu conseguir produzir, tu mesma tem que produzir, se é um jogo mesmo que eu quero fazer de tabuleiro, eu tenho que produzir o jogo todo, em que tempo que eu vou fazer isso? Né? Então acaba que a gente se desanima e desiste. Não vale a pena. Você quer muito, mas o tempo não permite, o cansaço não permite, né? O meu irmão que me incentivou as aulas particulares acabou de entrar, o Gil. Opa, manda um grande abraço para o Gil. Grande abraço, Gil. Ele é meu grande incentivador. Eu estava tentando fazer uma conta aqui rápida, né? 2.700 mais ou menos, dividido por 40% de 60 no líquido. A gente está falando de 17 horas a hora da professora Kelly, de muitos professores. E eu falo isso, né, que é um professor hoje que consegue ganhar por hora, infelizmente, coloca aqui, pessoal, na minha opinião, infelizmente, um professor que ganha R$20, R$25 por hora hoje tem que estar feliz, porque é muito acima da média. Então, a professora Kelly hoje, até em relação à média, ela está um pouco acima, mas é pouco, né, professora? São R$16 por hora de aula. Não, com certeza não vale a pena, né, professora? É muito esforço para um rendimento que teria que ser pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Para valer a pena, né? É absurdo. Professora, conta para o pessoal aqui. Ainda tem um atraso aqui, o professor Maio, acho que é. Tem atraso ainda no salário. Nos 2 últimos meses até, como a gente não sabe, né, professor, porque até você fica feliz ou triste. Porque tem até um certo... quem ganha até, sei lá, 2.000, né, recebe no dia 31.
quem ganha acima de 2.000 recebe no dia 10, no dia seguinte e tudo mais. Aí tu não sabe se tu fica feliz ou triste. Ah, não sei se eu fico feliz porque eu ganhei no dia 31, mas daí significa que tu é mais pobre. Olha isso. Ou se tu, eu vou receber no dia 10, é porque eu tô acima de tal, né, padrão. Mas é triste pensar dessa forma, né? Eu ganho mais e sou tão prestigiado que eu recebo depois. Então, assim, ganhar mais, né? Sim. E hoje em dia, infelizmente, pessoal, isso trazendo um pouco para o mundo corporativo, a minha esposa é do mundo corporativo, ela sempre foi funcionária, hoje ela é autônoma também, ela abriu uma empresa com sócios e partiu para o mundo autônomo, mas ela foi funcionária da Vivo, ela foi funcionária da Coca-Cola, ela foi funcionária da TIM, em cargo de gerência. E é impressionante como é que o conceito está mudando de valorização do profissional. Então, antes, um bom profissional ele era muito cobiçado pelas empresas. Quanto mais experiência ele tinha, melhor, porque as empresas se sentiam mais seguras, consequentemente ganhava mais, né? Os salários eram muito bons. Hoje em dia, o conceito de funcionário para as empresas eu não posso ter funcionário muito antigo, porque o funcionário muito antigo custa caro para mim. Então, hoje, o mercado corporativo, não sei se alguém aqui é do mercado corporativo, se for, pode confirmar aqui para mim, hoje o mercado corporativo mudou o conceito. Então, hoje os gerentes, os diretores das grandes empresas são mais novos, o pessoal de baixo da operação é novo. Por que é novo? Porque o novo recebe menos. Então, hoje é isso, né? Hoje, infelizmente, para quem é mais da antiga, né? Eu tenho 52 anos, antigamente a gente tinha que fazer carreira, a gente queria fazer carreira em empresas, a gente queria cada vez ganhar um salário maior. Hoje, quanto mais tempo, infelizmente, quanto mais tempo você tem de empresa, maior deve ser a preocupação, porque mais visado você fica para ser substituído. Infelizmente, porque os seus salários o seu salário começa a incomodar o patrão. Em escolas particulares também é assim, né, professor? Aconteceu Nas aqui escolas particulares também é assim. Também. Quando teve essa mudança nessa reforma trabalhista, em que houve a mudança do contrato CLT para um contrato individual, muitas escolas aqui do Rio de Janeiro dispensaram os professores e recontrataram com um contrato. E nisso, tinham livre escolha para livre negociação, melhor dizendo. Então, ele tinha como negociar dentro das suas características. E as perdas foram muito grandes, porque agora complicou mais ainda, porque o poder hoje está maior na mão do patrão, né? Então, o patrão hoje dita as normas em contratos individuais. Então, gente, a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Sobre essa estabilidade que a gente acha que tem, mas é uma estabilidade que pode ir por água abaixo a qualquer momento, e quanto mais a gente envelhece, maiores são os riscos da gente não conseguir se recolocar. Por quê? Porque o mercado hoje quer profissionais mais novos. O mercado está em busca de gente mais nova, porque é infelizmente, uma mão de obra mais barata. Infelizmente. E a insegurança nessa parte do Estado, né, em dar aula no Estado, também existe, porque se fala muito, né, que pode... tu não tem mais a estabilidade que tu tinha, né, como antes, porque é a conversa que se ouve, né, a tendência é que seja tudo privatizado. Exato. Então, daqui a pouco, e também por várias vezes a gente vê ideias de pessoas vindo assim, querendo tirar a autoridade do professor, querendo contratar empresas para que para que tu tenha que dar aula nos moldes daquela empresa. Então, seria a gente um robô, ao invés de dar aula do jeito que eu quero, né? A empresa ia decidir a forma como eu vou dar. Então, tudo isso nos causa uma certa insegurança, né? Menos e aí, menos quando o senhor autonomia. apareceu... Eu vou te fazer essa pergunta, professora, só eu queria ler o comentário do Teacher Vani aqui, que fala, Teacher Vani fala, trabalho em uma escola particular e o valor da hora é nessa faixa de valor. Se eu quiser ganhar mais, tenho que trabalhar mais ainda. E isso para eles é privilégio.
tenho mestrado e 3 graduações. Olha aí, ratificando aí o que eu falei. É a realidade não só do professor, mas o professor, coitado, ele ainda é mais desvalorizado. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça, minha cabeça oca que eu brinco, né? A minha cabeça não concebe esse conceito. De É como até é um que o desaforo, né, professor... professor? Gente, É até um desaforo. professora Kelly, quem é que forma engenheiros? Quem é que forma advogados? Quem é que forma médicos? Se você não tiver aula, se você não passar pelo fundamental, pelo ensino médio, pela faculdade, você não se forma. E quem é que forma você? Quem é que leva conhecimento para você? Para que você seja um ótimo profissional, para que você seja um profissional de ponta? É o professor, é quem está na base. E quem está na base não tem o valor de mercado de quem está no mercado graças a quem proporcionou aquilo. Isso é revoltante, né? Não E é até o possível que isso momento, possa existir, né? o momento que a gente está vivendo agora, né, em que a ciência é tão importante, né, para as descobertas, né, das vacinas e tudo mais, a ciência não existiria se não tivesse, né, esses cientistas não estariam onde estão se não tivessem passado, né, pelos professores, né, tivessem ensinado ele a ler e até chegar no nível que ele está, né, se não tivesse passado pela universidade e tudo mais. Sem professor não tem profissão. Professora Exatamente. Kelly, como é que a professora Kelly descobriu o professor Alexandre Moraes? De que forma a professora Kelly descobriu o professor Alexandre Moraes? E aproveita, professora, e responde também. Não, deixa eu primeiro responder essa pergunta, depois eu queria perguntar o que mais te atraiu na proposta do Projeto 4K2. Mas aí, se você quiser responder junto, ok, se não, responde separado. Tá certo. Não, como eu já estava... quando eu lhe conheci, apareceu um anúncio no meu Instagram, porque daí eu já estava colocando, eu já tinha transformado o meu Instagram pessoal para um Instagram profissional, né? Aí eu comecei a postar só coisas de matemática e aulas e tudo mais. E aí apareceu uma propaganda do senhor e dizendo, né, quer ganhar 4 mil, era uma coisa assim, quer ganhar 4 mil reais trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares, né, um negócio assim. E aí eu olhei e digo, levantei a sobrancelha, interessante. E como eu adoro um botão de saiba mais, eu plaste no botão de saiba mais, ou inscreva-se, não sei o que estava escrito. E me inscrevi, aí passei a receber os seus e-mails. E aí, professor, rateei, né, não assisti a aula de aquecimento, não sei porquê, não sei se eu me inscrevi depois, eu realmente não sei onde é que eu andava. Se eu me inscrevi depois do aulão de aquecimento, o que foi? Mas daí, antes do senhor começar, na segunda-feira, o intensivão, no sábado eu estava conversando com meu irmão, e ele me falou de novo, Queca, né, que ele me chama de Queca, Queca, tu tem que voltar da aula particular, né? Tu precisa, né? Mais dentro dos tantos incentivos, né? Que ele me mostra, né? E me faz e me dá. Aí eu falei para ele, eu digo, maninho, ele é um velho, né? Tem 38 anos, mas era maninho, continuou maninho. Digo, maninho, eu já me inscrevi. Um professor que apareceu assim para mim. Aí eu contei para ele que eu tinha me inscrito, né? E já agendei também na minha agenda ali que eu iria assistir. Então assisti, o senhor fez segunda, quarta e sexta, aí eu assisti a de segunda, achei super interessante, né? Porque o senhor mostra, não sei, eu não lembro agora, porque eu acompanhei a sua aula, mas tinha momentos que eu saía, né? Porque agora não precisava mais, agora eu já sou aluna, né? Do projeto, já estou cheia de conhecimentos. Mas tá toda tá vendo? Metida, a professora agora já domina tudo, percebeu, pessoal? E está na metade do caminho, metade do caminho. Não, ainda preciso muito, assim, eu sou muito insegura, né, professor? E o senhor incentiva muito, mas eu já aprendi muito, muito, muito. Bom, mas eu não sei se foi exatamente igual, eu acho que o senhor está fazendo um pouco diferente, né, do intensivão. Mas já na primeira aula, assim, do primeiro aulão, já foi, assim, aquela coisa provando que é possível não trabalhar muito e poder ter um rendimento bom. Aí já naquele dia eu pensei, eu digo, pô, daí eu peço, já comecei a viajar, né? Me exonero de 20 horas, aí fico com as outras 20, aí fico experimentando, tudo mais. Aí eu olhei pro meu marido e digo, olha, se ele terminar oferecendo um curso, eu vou comprar.
Meu marido vai comprar mesmo, porque tem tanta coisa na internet, né, professor? Mais um louco, né, como diz. Tem sempre um monte de doido na internet oferecendo curso. Eu digo, mas olha só, aí mostrei, né? Meu marido assistia junto comigo. E aí quando foi já no segundo aulão, eu achei muito mais legal, né? Porque além de provar que é possível, né? O senhor nos deu uma visão geral, que não é possível mostrar todo o projeto em 3 aulas, né? Então, mas já deu uma grande noção pra gente. E a terceira aula eu nem prestei atenção, porque eu só estava esperando o senhor dizer, vou abrir uma turma. É Eu uma nem prestei figura, atenção direito, pessoal. sabe? Eu estava ali fazendo a minha janta, escutava um pouco, e ali dava alguma brincada no chat, né? Debochava, metia a mão com um, com outro. Mas eu só estava esperando o senhor dizer que ia abrir uma turma, porque eu já tinha achado o máximo. E na primeira aula de mentoria, que essas aulas de mentoria, quem for fazer o curso, quem puder fazer o curso, eu não estou ganhando nada para isso, continuo sem nem uma caneca, sabe? Eu ganhei, sabe, gente? Mas, tô A sendo sincera, professora porque Kelly, ela fica chateada porque a gente bonificou quem assistiu 4 aulas com uma caneca e a professora não assistiu as 4. Então, não seria justo ratei. com a professora Esther, que ganhou a caneca, foi a única professora que assistiu as 4 aulas. E a professora Kelly fala, cadê a minha caneca? Cadê a minha caneca? Eu falei, professora, isso não é justo. Mas eu não quero justiça, eu quero a minha caneca. Sim, justiça para Muito os bom, outros. muito Não, bom. e então, eu sei que eu não estou ganhando nada por isso, eu sei que vou ficar sem a minha caneca, não é, pessoal? Mas é aquela coisa, é aquela coisa assim, eu sou uma pessoa que quando eu vejo algo bom e as pessoas que me conhecem já sabem, se a Kelly indicou é porque deve ser bom mesmo. Porque quando eu vejo algo que é bom, eu gosto de mostrar para os outros que é bom, sabe? E assim como fez bem para mim, né? Eu gostaria que outras pessoas também, né, ficassem felizes como eu. Então, quem puder fazer, entrar numa turma do professor aí, é, é muito bom. A gente aprende muito. Então, eu só estava esperando, porque o senhor já passa com a sua forma de falar, o senhor passa a credibilidade. Olha, meu irmão está falando aqui, a maior importância que eu estimulei em razão da conexão com pessoas que estão evoluindo, em crescer. Muda o ciclo de realidade, muda o foco e começa a agir. É verdade. Ele dizia para mim que eu tinha que estar com pessoas que também pensam em crescimento, né? E o senhor me passou isso, né? O senhor nos estimula muito ao crescimento, então para mim isso é maravilhoso. Estimula todos nós, porque nós, da nossa turma, a gente conversa entre nós, Muito. a gente A troca troca de ideias o tempo experiências. inteiro. E Ontem eu eu estava digo, conversando com o professora, Yuri e a gente vai aprendendo um com o outro, se ajudando, é muito bom. não, e essa turma, a turma da professora Kelly, para mim também tem sido uma turma muito especial, porque eu falo que é uma turma que tem um viés diferente, é uma turma muito integrada, é uma turma de pessoas, as pessoas são muito, muito conectadas, né? É A impressionante, gente vai junto, são a pessoas gente do está indo junto. Brasil, né? A gente tem pessoas do Rio, tem pessoas do Sul, tem A pessoas professora Leila é da do onde, professor? Norte, Rondônia, a professora Leila é de Rondônia. Rondônia, a Eu aqui com professora frio, com a lareira Tânia, acesa, e ela, às vezes, a gente está assistindo aula, ela com o ventilador na cara, 38 na graus, cara, e um eu com a lareira calor acesa. absurdo. Professor Marconi, do Ceará, Exato. a professora Tânia de Rolândia, lá de Rolândia, isso. baixo. É muito bacana. Aí você fala assim, mas espera aí, o Brasil, são 4 cantos do Brasil, então é muito difícil as pessoas que têm cultura, né? A cultura acaba sendo diferente, mas todos somos Sim. professores. Todos temos o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, é um prazer muito grande ter essa oportunidade de aprender também. A gente aprende junto, né? A E professora falou, quando. Ah, diga. a professora falou que a minha aula é diferente, porque eu tenho uma coisa, gente, eu não consigo dar a mesma aula do mesmo jeito sempre, é muito difícil, porque eu sinto a energia e eu vou em cima daquela energia. E essas aulas principalmente a primeira aula, foi uma aula inspirada nas primeiras aulas da atual turma.
porque eu modifiquei o projeto para a atual turma, né? No primeiro dia, eu gosto muito de ouvir os professores, então a gente fica meia hora, 40 minutos, até mais um pouquinho, ouvindo cada história. Porque quando a gente ouve a história de cada professor, a gente fala, olha, o projeto ele tem que andar dessa forma para que haja integração. E a integração dessa turma foi muito rápida, né? É muito bacana. Não há falta, é impressionante, estão todos lá sempre. Quando o professor vai faltar, ele me avisa que vai faltar, assiste a aula é gravada. A integração é muito bacana, sabe? É muito prazerosa, legal. né? Muito legal, né? Quando a gente se encontra ali, a gente se diverte. E aprende muito. As aulas às vezes terminam 11h30. Teve uma com o Rafael que terminou, acho que era quase 15 para meia-noite. E eu queria perguntar mais coisas, mas aí eu digo, eu não vou perguntar porque aí é muito abuso. Porque a gente fica naquela ansiedade de aprender mais, mesmo com o olho já quase fechando, né, de canseiro. Mas a gente fica numa ansiedade de aprender cada vez mais, porque é muito bom mesmo as informações que o senhor nos passa. E quando eu entrei no curso, professor, que eu já tinha, né, já estava caída já no terceiro aula, eu digo, né, vou só esperar ele abrir a turma aí, eu estou entrando. Mas quando eu entrei, eu não pensava assim, eu digo, eu vou ver, né, tá muito legal, tudo mais, mas eu não tinha ainda aquela intenção de vou dar aulas particulares e vou viver só disso. Não tinha. Mas com o decorrer do negócio, o senhor mostra porque eu não tinha uma segurança comigo de dar aula particular, porque sempre me vem a época que eu dava aula, eu ia até a meia-noite, aquela coisa bem desregulada, e atendendo todo mundo, né? E às vezes chegava aluno para mim que eu não sabia nem que turma, que ano que estava, só chegava e me mostrava cada aula, preciso aprender isso aqui hoje. Eu nem planejava uma aula, né, para o meu aluno. Mas, claro, eu era muito jovem, né? Eu tinha menos de 21 anos quando fazia isso, e estava aprendendo, né? Então eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu pensei, vou me organizando, né? Vou dar umas aulas particulares aí enquanto eu não vejo qual é o que eu vou fazer. Mas o senhor mostrando toda a estrutura maravilhosa e mostra pra gente, nos dá a segurança de como captar o aluno, de como interagir com esse aluno, do que conversar com ele, a forma como a gente deve conversar para que ele entenda por que o teu preço é desse jeito e ele diga, realmente vale isso e muito mais. Né? Nos valoriza. Então, assim, para mim tem sido maravilhoso. E hoje, professor, eu penso em que o meu marido diz, vai com calma, vai com calma. Hoje, eu até debocho, tem aquele meme, né? Eu tô isso aqui de fazer não sei o quê, eu tô isso aqui de ficar só dando aula particular. Mas vai. Eu quero viver de aulas particulares. Hoje, meu pensamento é esse. Eu digo, a gente tem que ser muito prudente, né? Professora, Sim. mas a gente tem que vislumbrar novos horizontes, né? A professora tem uma frase interessante que eu gostei aqui, olha, a Thaís fala assim, a oportunidade de crescimento existe sempre, o sol brilha para todos. E é isso, né? A gente tem que ir em busca do nosso sol, do nosso desejo, e se a gente não começa, a gente não vai chegar nunca onde a gente quer. Então a professora Kelly é mais uma professora que me deixa muito feliz. A professora Valéria a professora Valéria está conosco aqui também, ela falou parecido, ela falou que as aulas a estimularam a se dedicar a aulas particulares para ensino médio. A professora Valéria está lá já fazendo o trabalho dela também de divulgação. Eu fico muito feliz de saber que a gente consegue, né, com o nosso carinho, com o nosso amor, né, mostrar que é possível. Assim, a grande vantagem é que eu tenho uma história com aulas particulares muito, muito, muito longa, né? Assim, há 34 anos eu dou aulas particulares. Nos últimos 6 eu vivo disso. E é muito possível quando a gente estrutura. E a construção, acho que o que dá segurança, eu queria até ouvir a opinião da professora Kelly, acho que o que mais dá segurança para o professor, que se aprofunda mais, é a possibilidade, você ter um projeto, você construir o projeto, o seu projeto. Cada um tem o seu projeto e a gente vai acompanhando, eu vou corrigindo todos os deveres de casa que eu passo, que eu falo, eu brinco chamando de deveres de casa, que nada mais são do que a construção do próprio aluno do seu projeto. Então, à medida que as aulas vão acontecendo, ele vai vendo assim, eu já sei trabalhar a captação do meu jeito. Eu já sei trabalhar o relacionamento com o aluno do meu jeito. Nossa, que bacana. Depois de amanhã a gente vai conversar sobre o pilar do faturamento, que é uma aula que eu dou indo muito a fundo
Hoje, até à noite, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não sei se eu vou conseguir me aprofundar tanto, mas na quinta-feira teremos essa aula, professora, de como é que a gente precifica corretamente, né? Como é que o nosso preço soa como uma boa notícia. Nosso preço tem que soar como uma boa notícia. Então, quando você termina o projeto, a professora Valéria está aqui, a professora Solange está aqui, que já tem os seus projetos montados, quando você termina, você fala assim, na língua do gaúcho, bah, como é que é a outra? Bate. 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 Como é que isso aqui não pode dar certo? Isso aqui já deu certo. E a professora Esther falou uma coisa muito interessante ontem, que ela falou assim, o que é bem bacana no projeto é que você tem a oportunidade de executar enquanto está acontecendo. Então, você tem ainda a oportunidade de ir tirando dúvidas ao longo do projeto. Isso é muito bacana. Né? Isso é muito prazeroso, você colocar em prática sem medo de errar, errou, não tem problema, faz de novo, feito é melhor do que perfeito, no feito é igual melhor do que perfeito o tempo todo. E quando você termina, você já se sente experiente. Vocês veem, a professora Esther, não sei se a professora que ela acompanhou, contou que ela já chegou a 3K. Estamos na metade ainda, na metade das aulas de mentoria. Ela já chegou na metade do projeto construído. Ela chegou a 3K aplicando técnicas. Isso é muito prazeroso. A professora Esther né? É muito fashion. Ela é muito fashion. E ela passa uma experiência muito grande para a gente, né, durante as aulas e tudo mais. E o bom das suas aulas de mentoria, professor, que tem a aula, né, do senhor ensinando para a gente como funciona, e o senhor vai falando, nos usa como exemplo, porque a gente vai lhe passando o que a gente viveu, o que a gente está com medo, o que não está, né? E o senhor vai nos usando como exemplo. E um outro colega, né? Não sei se todas as suas turmas são assim, mas eu acho que a nossa turma é a melhor de todas. Mas... Olha a confusão que você está arrumando, professora. Professora Valéria, brincadeira, sou professora Solange. Aí eu sou tenebrosa. Bom, mas a gente vai ajudando o outro, dando ideia, né? A Patrícia, da última vez, na última aula também, né? Sugeriu algumas coisas, né? E o senhor deu a visão, o que o senhor achava, o que não achava. Então, a gente vai se ajudando, é muito legal. E além disso, uma coisa que eu acho incrível é a sua disponibilidade, e o senhor nos ensina a ser assim também. Porque eu não sei como é que o senhor consegue, mas ele vai, gente, de Instagram em Instagram, ou não sei se os outros, né, tem Facebook, mas quem tem rede social, ele vai analisando, vai dando dicas nos comentários, sabe? Às vezes manda no direct ali, dizendo, olha, quem sabe, você sente falta de não sei o quê, quem sabe a senhora fala assim. Então, além das aulas de mentoria, ele fica te incomodando, sabe? Dizendo, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, tudo mais. Me incomodando maravilhoso, claro, né? Eu não estou reclamando, viu, professor? Nada, porque nada. é uma coisa que a gente quer. A gente precisa que o senhor nos diga, né? E a mentoria é o tempo inteiro. Não é só na quinta-feira quando a gente se encontra. É o tempo inteiro. E por quê, pessoal? Porque o projeto 4K2 é um projeto de prazer que eu tenho. Então, é a possibilidade de lidar com professores. Hoje eu já não precisaria estar envolvido nesse projeto, né? Financeiramente não é vantajoso, as aulas particulares valem muito mais a pena para mim, mas é o prazer. E quando a gente faz tudo com amor, é muito melhor. Né? Então, eu quero saber, sim, como é que estão os meus alunos. Enquanto alunos é fundamental, e também depois. Então, os professores que passaram pelas minhas turmas, até hoje, a grande maioria eu tenho contato com todos. E eu vou forma uma amizade também, todo. né, professor? É amizade. E a gente tem uma segurança no senhor, aí acaba até por amizade, né? E eu digo por amizade porque, assim, eu já lhe perguntei sobre outros projetos que tem até com a Mudei para a Medicina, que está aqui, ó, com os coraçõezinhos. Uhum. Né, eu já lhe perguntei, eu já lhe questionei, né? Eu já pedi dicas para o senhor. De outro projeto que não tinha nada a ver com 4K2, né? Mas o senhor prontamente me mandou áudios longos, né? Num domingo, que é o dia do seu descanso, mas o senhor prontamente vai lá e dá as dicas que o senhor, né? Passa a sua experiência para a gente. Então, é uma mentoria mais do que completa, é mais do que 100% a mentoria. É muito prazer, é um prazer imenso que eu tenho, é uma experiência imensa Porque gosta de fazer?
gosto de Coisa bem fazer. boa, né, professor? Que É, coisa bem boa. A gente fazer o que gosta, dizer: "Ai, que coisa bem boa fazer." E assim, ó, essa parte que eu tô fazendo agora, né, de YouTube, de Instagram, eu não tô recebendo nada por isso. Mas é tão bom que quando eu vejo, eu tô cansada, e eu só noto que eu tô cansada assim quando o meu corpo reage: "Não, agora ela não aguenta mais, né?" E aí eu tenho que parar. E nessas mentorias, com certeza já o senhor faz a mais do que o senhor já nos cobrou, né, pelo seu trabalho. Muito mais do que o senhor já nos cobrou. Poderia ter cobrado o dobro, né? porque não é Mas o o senhor faz preço, porque gosta. Porque não é o gosta, porque preço quer ver o ali, né? crescimento do outro, né? Eu Isso é quero ver maravilhoso. resultado. Eu sou comprometido com resultado, professora Kelly, amigos que estão aqui. Enquanto os resultados que eu sei que o aluno pode chegar, enquanto ele não é alcançado, eu não sossego. Os meus alunos particulares sofrem, entre aspas, comigo também, porque eu fico no pé, eu sou chato, e aí eles reclamam: "Professor, você está sendo chato demais." Eu falei: é a função do professor, não é, gente? Os professores que Diga, estão chato é aqui. bom que não rola. Exatamente. Eu falo, e tem horas que eu falo assim: olha só, agora é o professor que está falando. Então agora você tem que fazer o exercício. Se você não fizer o exercício, o resultado não vai vir. Depois a gente conversa, mas agora é para fazer os exercícios. Então, a hora daquela chamada, né, com os meus alunos particulares, né, os alunos da turma, os professores, eu vou mais devagar. Eu falo: "Professora Kelly, cadê o meu dever de casa? Professora Esther, cadê o meu dever de casa? Professor Yuri." E assim a gente vai, né? E a gente vai crescendo junto, a gente vai tendo resultado. E também tem a responsabilidade, professora Kelly, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho trazendo uma novidade, trazendo uma inovação, né, nesse mundo das aulas particulares. Eu sei que os professores já não têm muito tempo, eles estão dedicando o seu tempo para isso, então é para mudar. Então, se o projeto não dá certo, eu fico triste também. Se um professor não leva à frente, eu falo: "Professor, você já está com a faca e com o queijo na mão, leva isso para frente, isso dá resultado com certeza." E esse trabalho que a gente faz, que eu falo que é o trabalho, não sei se foi uma professora dessa turma, da turma anterior, que falou assim: "A gente tem que preparar a nossa horta para que as pessoas se atraiam pela nossa horta." E a horta que a professora Kelly está preparando é maravilhosa. O Instagram dela é muito divertido, é muito instrutivo, é muito direcionado para o que ela quer. Então, o resultado, não há dúvida, o resultado vai vir. Né? É questão de tempo para o resultado acontecer, o resultado esperado pela professora Kelly e pelos alunos que também se empenham no projeto. Eu falo muito isso, não canso de repetir: não é pozinho, como diz a professora Carla, que eu vou entrevistar amanhã, não é pozinho de pirlim-pim-pim. O professor disse que eu vou assistir às aulas de mentoria, vou assistir às aulas da semana da Maratona 4K2, ou do Intensivão, vou assistir às aulas de mentoria e lá vou atrás já vou ganhar os meus 4K. Não, você tem que trabalhar para isso, como em qualquer projeto. Mas depois que a gente acerta a mão, depois que os alunos começam a nos conhecer, começam a nos contratar e começam a se indicar, um indicando o outro, aí não volta mais, não tem mais volta. É só crescimento, com certeza absoluta, é só crescimento, né, professora? Professora, Olha, tem fala um um pouquinho professor colocando mais. Bá aqui Opa, também, ó. O é teacher. o professor Vanilson, acho que é Vanilson, que está nas aulas com a gente o tempo todo, opina muito, fala muito. Ele até falou assim: "Eu sou o professor Vanilson." Aqui, ó, quer ver? Olha, deixa eu achar ele aqui, ó. Professor Vanilson, isso, de Porto Alegre. Seu Ah, de conterrâneo, Porto professora. Alegre! Seu Ah, tá. conterrâneo. Professora, fala um pouquinho, então, do quão o conhecimento mais profundo do projeto está fazendo diferença na sua vida. Você já falou um pouquinho, mas assim, olhando um pouco para dentro, o que ele está fazendo de diferença na sua vida até esse momento? E você já falou um pouquinho também dos seus planos, né? O que você tem para frente, mas como é que a vida da professora Kelly está mudando antes de conhecer o projeto 4K2 e no momento que ela está vivendo agora o projeto 4K2, professora? Bom, a maior é que eu entrei pensando em arrecadar um pouquinho mais de dinheiro, e agora eu quero que esse seja o meu dinheiro, minha única fonte de renda, né? Olha Essa é a isso. maior mudança no meu pensamento. E para mim isso é muito transformador, professor.
porque eu tinha uma outra visão de aulas particulares, né, antes, uma visão ruim, e agora eu tenho uma visão esplendorosa, Muito maravilhosa boa. das aulas particulares, porque o senhor nos mostra, né, o quão maravilhoso pode ser, o quão divertido, prazeroso e satisfatório pode ser, né, ser professor apenas de aula particular. E fora que esse conhecimento todo, ele não é só para as aulas particulares. Ele é para qualquer pessoa que queira investir em si, né? Que queira vender algum produto, que queira ter... Eu vejo tantos professores aí, até tem vários cursos que mandam aí, como construir o seu curso, na internet. Até para quem quer construir um curso, que seja de matemática, de inglês, né? O que for. Né? A gente tem até colegas que já tem escolas, né, na nossa turma, né? Tem o professor Roberto, né, que tem uma escola de inglês. Exato. Então, isso, professor Dunga. Então, não é só para dar aulas particulares. O conhecimento que a gente adquire no seu curso é para investimento em si mesmo. É um projeto de gestão pessoal e profissional. É um projeto, porque eu trouxe a experiência enquanto empresário, então é gestão. Você aplica na sua vida, a professora Carla vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, que ela fala assim, eu apliquei o 4K2 na minha vida, eu era desorganizada na parte administrativa, eu organizei a minha vida administrativa graças às aulas que a gente teve. Então é uma coisa bacana. E ela nem está aplicando em aula particular, ela está aplicando nas terapias, né? Terapias. Não sei se ela dá aula particular, mas nas terapias ela está aplicando, né? Então mostra que não é só para aula particular que a gente usa. Funciona para qualquer negócio. Se eu pegar e reescrever o projeto 4K2 para o mundo empresarial, vai cair como uma luva também, porque eu tenho experiência no mundo empresarial, né? Então o pequeno empresário, se ele aplicar, tem tudo para dar certo, é só fazer uma adaptação voltando com a cabeça toda voltada para uma outra atividade. Então, o bacana é que é isso, né? A gente consegue aplicar. Hoje o projeto 4K2 está todo pensado, planejado para aulas particulares. Os exemplos são de aulas particulares, as técnicas são voltadas para aulas particulares, tudo que é falado é para isso. Mas essa vantagem o projeto ele tem essa grande vantagem. O projeto você consegue sempre reestruturar. Quando você está atirando para uma possibilidade, para uma atividade, você pode atirar para outras possibilidades, né? E isso é muito, muito prazeroso. Professora, infelizmente, desculpa. nosso horário está acabando, infelizmente já está chegando ao fim. Eu queria agradecer Você ia falar alguma coisinha, né? Eu te cortei, desculpa. Não, é que é um projeto que vai mudando a mentalidade da gente, até com relação a investir na gente mesmo. Da importância da gente investir, a gente se valoriza muito mais, né? Porque ninguém vai nos valorizar se a gente não se valoriza. Então, o senhor também passa esse tipo de mentalidade para a gente. De autovalorização, de saber que eu sou capaz, que é possível eu dar muito mais, que eu sou muito melhor do que eu já mostro. E eu passei por isso que eu faço questão de chamar essa atenção para as pessoas. Assim, eu já tive 2 viradas fortes na minha vida. Eu fui funcionário público aí, como muitos professores, como a professora Kelly, e eu larguei, eu pedi demissão. Eu fui empresário durante 15 anos e vendi as minhas empresas para viver de aulas particulares, porque eu queria isso, eu encontrei a felicidade, eu encontrei a tranquilidade de ter uma vida mais estruturada do jeito que eu quero, uma vida em que eu tomo conta dela, eu estruturo da maneira que eu quero, e é uma missão para mim mostrar essa possibilidade para todos os professores que se interessarem nesse querido país nosso aí, né, para essa classe tão sacrificada, né, professora? Com certeza. Professora, temos 1 minutinho só, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Eu imaginei que fosse divertido, foi mais divertido. Muito obrigado pela participação. Gente, hoje aulão às 8 horas da noite, a 3ª aula da semana da Maratona 4K2. Se você não se inscreveu, clique no botão, no link da bio aqui do Instagram e se inscreva. Amanhã, às 8 da manhã, mais um Café com Bizus, edição especial na semana da Maratona 4K2. Professora Kelly, muito obrigado. Hoje à noite eu vou estar presente, mas vou chegar depois das 9, professor. Eu quero ver a hora que o pessoal vai estar comprando o seu curso. Opa, tomara. Amém, professora. Tchau, professora. Obrigado, hein? Tchau, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Precisamos encerrar. Tchau, obrigado. Tchau.